2 Pedro, capítulo 3, versículo 18, o último versículo, o derradeiro versículo da epístola, segunda carta de Pedro, epístola universal de Pedro, capítulo 3, versículo 18. O texto diz assim: pelo contrário, cresçam na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Amém. Vamos ler todos juntos? Pelo contrário, cresçam na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Amém. Vamos orar mais uma vez? Santo Deus, eterno Pai, louvado seja o Teu santo nome, porque Tu és o nosso Deus, porque Tu estás aqui e porque o Senhor nos trouxe até aqui. Nesse momento, ó Deus, estamos aqui para ouvir a incomparável, retumbante, doce voz do Senhor. Fala, Senhor, ao coração de todos e de cada um que está aqui presente, que o Senhor possa, ó Deus, alcançar nosso coração com a Tua palavra como uma flecha certeira e afiada. Senhor, revela a nós todo o desígnio do Senhor, toda a Tua boa vontade, aquilo que o Senhor quer revelar para nós, para o nosso coração, para a nossa vida. Que saiamos daqui, ó Deus, com a plena convicção de que estivemos na casa do Senhor e na presença do Senhor, mais do que tudo, e que a Tua palavra possa, ó Deus, agir na medida certa da necessidade que o Senhor sabe que cada um de nós possui. Oramos ao Senhor com muita confiança, com fé e gratidão, porque sabemos que o Senhor vai nos atender. Oramos em nome de Jesus. Amém. Cresçam na graça e no conhecimento. É assim que o apóstolo Pedro encerra a sua segunda e última carta. Cresça na graça e no conhecimento. Ele foca. Então ele dá essa ênfase, porque é uma mensagem muito importante, significativa, que não pode passar de qualquer maneira diante dos nossos olhos, diante da nossa alma, diante do nosso coração. O apóstolo Pedro encerra essa epístola universal fazendo um encorajamento. Cresça. Crescer faz parte do nosso desenvolvimento natural. Todo ser vivo, todo ser humano, por exemplo, e a maioria dos seres vivos, criaturas saudáveis, naturalmente vão crescer. Quando não estão crescendo é porque tem ali uma anomalia, tem um problema. Alguma coisa errada está acontecendo. Se tu conheceres uma criança com 3 anos, e aí você deixar de ver aquela criança, e depois a encontrar 4 anos depois, com 7 anos, e ela estiver do mesmíssimo jeito que você a viu com 3 anos, você vai dizer, algum problema aconteceu, porque ela não cresceu. A maioria das nossas igrejas no Brasil, nós descobrimos por dados que nos deixaram até tristes, a maioria das igrejas batistas, elas têm menos de 100 membros. Mesmo igrejas com 50 anos, 60 anos, 70 anos, menos de 100 membros. Então são igrejas que se acostumaram a não crescer, a não desenvolver. Tem gente que na vida pessoal, na vida, por exemplo, profissional, não busca crescer. Na vida acadêmica, não busca crescer. Gente que estacionou na vida. Gente que se conformou. Gente que, às vezes, pela própria vontade, não por outra razão, alheia ou externa à sua vontade, parou de crescer, parou de se desenvolver. A Bíblia fala cresça na graça e cresça no conhecimento de Cristo Jesus. É o que o apóstolo recomenda. Ele não dá outro foco, mas por tabela nós podemos saber, naturalmente, você vai crescer, física e biologicamente você vai crescer, desenvolver, academicamente você vai crescer, se desenvolver, profissionalmente, emocionalmente, intelectualmente, mas ele dá 2 focos aqui de crescimentos, de desenvolvimentos que precisam acontecer na vida de todo homem e de toda mulher de Deus. O crescimento na graça e o crescimento no conhecimento. Vou começar pelo último. Cresça no conhecimento.
cresça no conhecimento de quem? De nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O apóstolo Paulo, ele recomenda em uma das suas cartas: habite em vós ricamente a palavra de Deus. Ou seja, o nosso depósito, ele deve ser cheio do conhecimento. Quanta gente que, se você espremer o conhecimento que ela tem sobre Cristo, sobre Deus, sobre a Escritura, se você espremer, não enche uma colher rasa de café. Por quê? Porque elas não buscam, elas não procuram, elas não se dedicam, elas não se empenham. Às vezes não é porque não tem uma Bíblia, às vezes na casa tem coleção de Bíblia, recursos de toda natureza. Você compra material em editoras. Você não sai de casa, pelo aplicativo você compra, vai ser entregue na porta da tua casa. Você pode comprar excelentes livros, você pode ouvir excelentes mensagens, você pode participar de alguns dos melhores congressos do Brasil e que estão acontecendo pelo mundo afora, sem sequer sair de casa, viajando pela internet. E mesmo assim, muita gente não cresce, muita gente não avança no conhecimento sobre Cristo Jesus e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador. A Bíblia nos encoraja: cresçam no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Conhecer tem mais a ver do que simplesmente com você ler, você pesquisar a Bíblia, você ouvir uma mensagem, também faz parte. Conhecimento sobre Deus. O que nós podemos conhecer sobre Deus? Aquilo que a nós está revelado. No domingo próximo passado eu falei sobre isso. A principal forma de nós conhecermos a Deus é por meio da sua autobiografia, que é a Bíblia Sagrada, é a Escritura. Deus revelou a sua essência para nós. Deus revelou o seu caráter. Então nós vamos conhecer a Deus por meio desse conhecimento, de lermos a Escritura, de nos aprofundarmos no entendimento teológico sobre Deus. Mas existe um outro sentido bíblico, igualmente legítimo e válido, que é o sentido do conhecer a Deus em relacionamento. É tanto que a Bíblia nos fala, no livro do profeta Jeremias, a Bíblia diz assim: não se glorie o forte na sua força, não se glorie o rico nas suas riquezas, mas aquele que se gloriar, glorie-se nisto, glorie-se em me conhecer e em saber que eu sou Deus. Glorie-se em me conhecer. Só que quando você começa a estudar a Bíblia, você vai perceber que quando esse verbo no hebraico ele é usado, conhecimento não é um conhecimento qualquer. Por exemplo, você veio aqui para o culto na PIB de Balsas, eu te cumprimentei ali na porta, eu disse assim: olha, que prazer te conhecer, estou te cumprimentando a primeira vez. É muito raso, é muito superficial. Biblicamente falando aqui no Novo Testamento, quando esse verbo é usado, ele é usado para falar sobre um relacionamento muito íntimo e profundo. Por exemplo, lá no Gênesis fala que o homem conheceu a sua mulher. Conhecer num sentido mais profundo, de uma intimidade que só aquele casal tem. Eu conheço várias mulheres aqui desta igreja, mas um conhecimento superficial. Em profundidade eu conheço a minha esposa. É nesse sentido que a Bíblia fala. Um conhecimento que vai além. Então, é uma linguagem sofisticada no Gênesis. Vai falar assim: o marido conheceu a sua esposa. Quer dizer, eles tiveram uma relação que só o casado tem. É nesse sentido, é um conhecimento profundo, que vai além do que os outros níveis de conhecimento e inter-relações pessoais possuem. Então, Jeremias está apelando para esse verbo, para essa palavra. Não se glorie o forte na sua força, o sábio na sua sabedoria, o rico na sua riqueza. Mas quem se gloriar, Deus usa Jeremias para dizer isso: glorie-se nisto, em me conhecer. Mas não é um conhecimento do dente para fora, de mera diplomacia ou cortesia ou gentileza, mas é um conhecimento de quem tem uma relação íntima e profunda. O Senhor nos chama para que nós o conheçamos em profundidade neste relacionamento. Esse é um dos sentidos bíblicos. Glorie-se em me conhecer. Aquele que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer, em conhecer a Deus, em saber que Ele é Deus.
João 17,3 diz: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Qual é então a salvação? O que é a salvação? É conhecer a Jesus Cristo e entender que a luz da palavra de Deus é o Deus verdadeiro. E Jesus Cristo, aquele que foi enviado por esse Deus. Oséias 6,3 aprofunda também falando sobre isso. Diz: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Porque muita gente até se empolgou. Muita gente, por exemplo, em dado momento da vida, por exemplo, a conversão, ou quando começou a frequentar a igreja, ficou muito empolgado. Mas ali, para muitos, foi como aquele amor de carnaval, a chuva de verão, fogo na pólvora, ou fogo de palha. Pegou rápido, mas acabou muito rápido também. Aquilo que vem e passa, um frenesi, uma frisson, passa rápido, evapora muito rápido do coração. Oséias, ele fala: conheça e prossiga em conhecer. Não pode ser só um flerte, não pode ser só uma beliscada, a visita de beija-flor, como a gente diz, entra ali rápido e sai. Não, tem que ter tempo, exige um processo, uma caminhada. Aquele que busca conhecer ao Senhor, cada vez mais terá revelado para si esse tesouro do conhecimento do nosso Deus. Conheça e prossiga em conhecer ao Senhor. Você entende que tem cumprido essa palavra? Você conheceu a Deus, mas você tem perseverado, você tem prosseguido na busca pelo conhecimento do Senhor? Ainda no mesmo livro, do mesmo profeta Oséias, mas no capítulo 4, versículo 6, ele diz: o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Quanta arapuca que a gente cai, quanta enrascada que a gente entra, exatamente porque nós não buscamos o conhecimento sobre Deus e sobre a vontade do Senhor para as nossas vidas. A palavra do Senhor, irmãos, tem princípios que são princípios de vida. Eu acho tão lindo e apavorante quando a Bíblia diz assim, o próprio Deus falando por meio do seu servo: eis que eu coloquei diante de você dois caminhos, o bem e o mal, a vida e a morte. Escolhe, pois, a vida para que você viva. Quantas advertências que nós temos, quantos alertas que nós recebemos do Senhor, quantos alertas que, se tivessem sido ouvidos, alertas bíblicos, poderiam salvar a nossa vida, poderiam ter salvo o nosso casamento, poderiam ter salvo nossa reputação, nossa profissão, nossa saúde mental, nossa saúde física, de quantas dores, de quantos dramas, de quantos traumas, de quantas feridas, sequelas, nós poderíamos ter sido poupados se tivéssemos ouvido os alertas bíblicos. Meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Talvez você olhe para trás e quando você pensa nesse texto de Oséias, conheça ao Senhor e prossiga em conhecer ao Senhor, é possível que você se alegre de dizer assim: eu já não sou mais o mesmo homem, a mesma mulher de 1 ano atrás, de 5 anos atrás, de 10 anos atrás. Eu cresci porque aquela pessoa de 5 anos atrás não conhecia absolutamente nada sobre Deus. Hoje eu conheço mais sobre o Senhor. Eu já li a minha Bíblia toda, mais de uma vez. Eu comecei a fazer estudos bíblicos. Eu comecei a participar de um discipulado. Eu venho para a EBD. Eu comecei a ler livros teológicos. Eu passei a ouvir mais mensagens. Eu passei a me dedicar mais sobre a Escritura Sagrada. Prazer que você tem que ter na sua vida. Uma das igrejas que eu fui pastor em Belém foi a Igreja Equatorial. Sempre a menciono aqui. Uma das igrejas que eu fui pastor. Eu tinha professores lá de altíssimo gabarito, alto nível. Homens de Deus como Kleber Fernando, quero honrar aquele homem de Deus. Outros, professor José Carlos, a sua esposa Miriam, um paraense que casou-se com uma francesa, era pró-reitor da Universidade Federal do Pará. A Universidade Federal do Pará, à época, tinha mais de 22 mil alunos, maior que minha cidade natal. Ele era pró-reitor, ficava abaixo do reitor. O reitor era meio que pró forma, ele era um prefeito ali dentro. Então, ele dava aula no doutorado da Universidade Federal do Pará. Um dos maiores prazeres da vida dele era ir para a igreja para dar uma aula de escola dominical. O homem dava aula com maestria, com excelência, porque fazia com muita dedicação, com muito amor. Nem pastor era, mas buscou se aprimorar.
Kleber Fernando era o professor na classe dos jovens. Rapaz, dava gosto de você conversar com ele. Conhecia muito a palavra de Deus. Ele não tinha aquela responsabilidade de estudar porque ia ter que pregar, de estudar porque ia ter que dar uma aula. Ele estudava porque ele queria conhecer a Deus. E quando nós vimos aquele grande potencial que ele tinha, dissemos assim: meu irmão, você não pode desperdiçar esse potencial, porque você tem aí um tanque cheio, está muito abastecido. Você precisa compartilhar o prazer de conhecer, irmãos, a palavra do Senhor. Quantos livros que eu tenho na biblioteca em casa hoje, livros físicos, que são livros de quando eu morava em Alto Parnaíba, que não existia Mercado Livre, se é que você me entende, que a Amazon não chegava lá. E aí a gente tinha que comprar. Eu fazia, era uma saga, eu ia pedir alguém que tinha um aparelho de fax, para mandar um fax para a editora Vida, outra editora, para eu comprar aqueles livros, juntava as minhas poucas moedinhas para comprar livros. Alguns deles estão na estante em casa até hoje. Às vezes eu pego, começo a folhear os livros e vejo ali aquela data. Eu sempre compro um livro, eu marco a data que eu comprei, viajo no tempo e digo: meu Deus, eu estou aqui com um livro de 2005. Não era nem pastor, estava longe de ser consagrado a pastor, buscando conhecer. Você precisa se dedicar. Você precisa buscar crescer no conhecimento sobre quem é Jesus Cristo. Você não pode esperar que os outros venham e amasse, bote no prato aquele de comer espiritual, faça a papinha, abra a boquinha agora, deixa eu botar na sua boca. Meu filho, abra a boca para comer. Gente, isso não tem cabimento mais. Todos nós precisamos nos dedicar. Quero lhe dar um conselho aqui, como um pastor, alguém convertido há 25 anos, pastoreando há cerca de 15 anos, ininterruptamente. Todos os dias da minha vida, eu leio a Bíblia e leio páginas de livro teológico. Todos os dias da minha vida, eu ouço uma mensagem bíblica de outros pastores, para nutrir a minha alma. Você acredita que até mensagem que eu prego, depois de um tempo eu volto e vou ouvir aquela mensagem, aquilo me edifica tanto. Às vezes eu digo assim: rapaz, eu pregava melhor no passado do que eu prego hoje. Edifica. Você precisa criar esse hábito de fazer anotações na sua Bíblia, comprar diários para você ter aquele momento de anotar os tempos de intimidade com Deus. Você precisa crescer e buscar crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Em abril de 2023, eu chamei minha esposa Milka e disse assim: vamos fazer aqui um desafio de vida que a gente nem está podendo agora, porque trabalhando muito, 1000 ocupações, ela trabalhando lá para o governo do Distrito Federal. Aí fomos para Belo Horizonte, entramos no carro, dirigi cerca de 800 quilômetros de Brasília para Belo Horizonte e fomos conhecer igrejas. Chegávamos em igrejas, fomos na Lagoinha, PIB de Belo Horizonte, Igreja Central, com 18 mil membros, e a 8ª Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte. Eu dizia assim: ó, eu corro para cá, você corre para lá. Vamos aprender, vamos aprender. E paramos para aprender, fomos em culto, ouvimos mensagem. Fui na 8ª Presbiteriana, ouvi a mensagem do pastor Jeremias Pereira. Fomos na Igreja Central de Belo Horizonte, ouvimos mensagem também. Fomos na Lagoinha, ouvimos mensagem. A alma sendo nutrida, a alma sendo edificada. Compramos livros, uma tentação para mim, eu confesso. Olho os livros e fico ali: ah, meu Deus, eu tenho tanto livro em casa, mas só mais esses 10 livrinhos aqui, não vai custar nada. Aí compro aquele livro, aquele prazer, sentir aquele cheiro, pegar aqui na mão, anotar e grifar. Cresça. Você não precisa esperar ninguém te empurrar, ninguém te encorajar. Você precisa fazer isso. Alimente, nutra a tua própria alma. Cresça no conhecimento do Senhor. Cresça, cresça. Talvez você é o mesmo de 5, 10, 15 anos atrás. Não evoluiu, não avançou, não se esforçou. Você deveria parar para refletir agora. Você considera que, olhando para o teu eu, para quem tu eras 5 anos atrás, você avançou ou você estagnou? Porque se a gente não tiver cuidado, a gente pode até retroceder. Nós precisamos estar constantemente crescendo e evoluindo. Um dia eu ouvi alguém falar assim: olha, não preciso mais nem ir para EBD, o que eu conheço da Bíblia já é suficiente para a minha salvação. Que cabeça ignorante! A Bíblia está aí, é um tesouro, uma fonte inesgotável. Quanto mais nós lermos, melhor. Cresça. Busque ler, crescer e ter a humildade para aprender cada vez mais. Você tem evoluído, tem avançado, ou você estagnou?
Eu lembro que eu morava em Alto Parnaíba e nós tivemos um vizinho, eu era adolescente, criança para adolescente, e um vizinho nosso, ele vivia só com a filha tinha vindo de fora, de outra cidade, para cuidar do pai, que estava acamado. O pai ficou acamado, e era um sacrifício muito grande para ela, era magrinha, pouca força, e o pai pesadão, ficava ali acamado, prostrado. E com o passar do tempo, o que foi acontecendo? Por ficar numa posição, a mesma posição, por muito tempo, foram surgindo feridas, a gente chama escaras no corpo. Naquele lugar que ficava prostrado, parado, estava paralisado. Então, qualquer movimento tinha que fazer, era um sacrifício. Muitas vezes eu fui para ajudar, aquele homem muito pesado, saía com as costas doendo, a gente lutava, ajuda a colocar na cadeira de rodas, volta, bota na cama. Botava na cama e ficava parado, do jeito que botava, ficava. E começou a criar ferida com o tempo, escaras. Fruto da falta de mobilidade, de movimento, da estagnação. Acomodou, mas acomodou demais. Aquele lugar afundou. Quanta gente que está criando escara, ferida na alma, porque não tem coragem de se mexer. Está parado, não dá um passo, não vai além, não tem coragem. A PIB de Balsas não pode ser um clube na sua vida. Tem que ser um lugar para você vir como quem vem com disciplina fitness, academia. Eu vou, às vezes você diz assim, estou sem vontade, mas vai sem vontade mesmo. Faz esse compromisso. Você acredita que parece que está virando um templo assim, com mais seguidor fiel, academia, do que igreja? Porque o pessoal não quer falhar, muitos não falham. Pastor, você está dizendo assim que você está bom de entrar também. Olha, não estou entrando nesse mérito. Eu estou dizendo, meus irmãos, que nós precisamos cuidar da nossa alma. Nós precisamos cuidar da nossa alma. Entender que a nossa alma precisa de nutrição e precisa se movimentar. Você sabe qual é um dos grandes momentos que eu cresço como pastor? Quando eu estou pregando, quando eu estou ensinando, dando uma aula, e eu faço questão de dar aula, estou dando aula agora, sou um dos professores fixos na classe de batismo. Amo dar aulas, minha esposa ama dar aulas também, por quê? Porque a gente tem que se preparar. Cada vez que alguém chega e faz uma pergunta, para mim, bíblica ou teológica, eu não sei tudo. Sei algumas coisas, o que eu não sei eu digo assim, me dá um tempinho só para eu estudar sobre isso aqui, rever alguns conceitos sobre isso aqui, para eu te dar uma informação mais segura, aquilo me atualiza. Então você também precisa fazer isso, se colocar à disposição, para um dia dar um estudo, para dar uma aula, para fazer um discipulado. Quando você está fazendo discipulado com alguém, você cresce, porque a pessoa, você vai ver, ela tem muitas dúvidas. O novíssimo convertido chega e diz assim, e aí, eu posso ou não posso? Posso ou não posso? Eu posso ou não posso continuar fumando? Eu posso ou não posso continuar bebendo? Eu posso ir para a festa? Vai ter o carnaval de Balsas. Eu posso ou não posso ir? Vai ter a festa junina. A gente pode ou não pode? Você precisa dar respostas bíblicas para a pessoa. E o fato de você ser provocado a dar respostas faz com que você se mova para também estudar. Então, isso aqui é maravilhoso e ajuda também o teu desenvolvimento e o teu crescimento espiritual. Eu te encorajo a buscar crescer no conhecimento de Cristo Jesus e a crescer em intimidade com Cristo Jesus. Cresça no conhecimento. Nós já vimos aqui que o sentido bíblico de conhecimento é mais do que algo intelectual ou cognitivo. É algo relacional. Deus está nos chamando para que nós o conheçamos, também nos relacionando com Ele. Também nos relacionando com Ele. E quando nós nos relacionamos com o Senhor, significa que nós vamos nos relacionar com quem também? Com a noiva dEle. Quem é a noiva do Senhor? Quem é a noiva de Jesus? A igreja. Olha como tudo faz sentido. Talvez você diz assim, eu quero conhecer a Deus, a Jesus, mas eu não quero me relacionar com a noiva dele, com a igreja. O que você faria se alguém dissesse assim, eu quero ser teu amigo, mas aquela tua esposa antipática, eu não quero ser amigo dela, não. Eu quero ser teu amigo, mas não quero ser amigo daquele teu marido, cara de pau, não. Você não aceitaria. Talvez você usaria aquele chavão, onde não cabe minha mulher, não me cabe.
Onde não cabe meu marido, não me cabe. Onde não cabem meus filhos, não me cabe. Como é que eu vou me relacionar com Deus, ter intimidade com Deus sem ter intimidade com a sua noiva? A gente faz questão. Belca disse assim, olha, eu já entendi que a coisa mais prática do mundo é eu gostar dos amigos do Helder. Então, os amigos que Helder tem, eu tenho alguns amigos, que eu gosto muito de alguns amigos, não tenho muitos amigos. Pastor, aquele cabra disse assim, eu quero ter 1 milhão de amigos. Eu não quero. Eu não quero ter 1 milhão de amigos. Que a Bíblia diz que o homem que tem muitos amigos pode arruinar-se. Mas há amigos mais chegados que um irmão. Eu tenho poucos amigos, mas são amigos sinceros, que têm um poder transformador. E Milka, naturalmente, se torna grande amiga dos meus amigos. E o Senhor quer que a gente viva exatamente isso. Que nós nos dediquemos a amar quem Ele ama, a nos relacionarmos com quem Ele tem relação e intimidade. É por isso que a igreja faz tanto sentido. Você nunca vai ser encorajado por esta igreja. Essa igreja vai chegar no momento que ela vai ter 400 membros, 500 membros. Vai chegar no momento que essa igreja vai ter mais de 1000 membros. Mas você nunca vai ser tratado como um número aqui. Você nunca vai ser tratado como o atacadão. Cada um de vocês vai ser conhecido pelo nome e vai viver em esferas de conhecimento, intimidade, relacionamentos, discipuladores. É o nosso sonho como igreja. Estamos trabalhando duro e firme por isso. Mas é um lugar que você tem que ter prazer de se envolver. Ontem os homens estavam envolvidos ali, passando o escovão ali na frente para desencardir a entrada ali da nossa igreja, aquelas pedras. E aí até Deus ajudou, Deus ficou com pena de vê-los carregando balde d'água, disse, eu vou mandar uma chuvinha aqui para esses pobres trabalhadores. Aí mandou chuva, e foi uma festa. E a grande reflexão nossa foi que desencardir as pedras não é um fim em si mesmo, mas é um meio de nós estarmos juntos. Nada que nós fazemos aqui é um fim em si mesmo, mas é uma forma, um meio de nós estarmos perto, estarmos juntos. Um café que a gente serve para você depois do culto é uma forma de oportunizar momentos de intimidade, de comunhão, de nos aproximarmos uns dos outros, porque isso nos ajuda a crescer. Crescer na graça e no conhecimento. Tá, falei sobre crescer no conhecimento. E o que é crescer na graça? Reforçamos de novo na classe hoje de batismo. Graça, a caris de Deus. Caris é o favor imerecido. Ninguém merece. Cresça na graça. Cresça no entendimento de que tudo vem do Senhor. Cresça na dependência do Senhor. Quem aqui precisa de Deus para sobreviver? Levante a mão. Todos nós precisamos de Deus. Quem aqui depende de tudo de Deus? Levanta a mão aqui para eu ver. Ai, glória a Deus por isso. Cada vez mais, nós vamos crescer na graça. Ou seja, você cresceu no conhecimento, você cresceu na graça. Porque você entendeu que tudo vem de Deus. Tudo vem de Deus, tudo provém do Senhor. Se Deus tirar a mão, não tem quem sobreviva. Tirou a mão, não tem quem escape. Você pode ter o que for de melhor à tua disposição. Mas se Deus tirar a mão, você vai sucumbir. Você pode ter o melhor plano de saúde, convênio médico do Brasil. Ser atendido no Albert Einstein ou Sírio-Libanês. Se Deus tirar a mão, não escapa. Quando você conhece as realidades dos interiores do Brasil, que a maioria das cidadezinhas pequenas tem estrutura hospitalar medieval, você descobre que é só a graça de Deus que sustenta tudo. Se Deus não botar a mão, meus irmãos, se Deus não botar a mão para nos segurar, para nos sustentar, nós não vamos resistir. Qualquer bactéria, superbactéria, nos mata sem piscar. Embolia pulmonar, mata dormindo. Um AVC, aneurisma, infarto fulminante. É a graça do Senhor que nos cobre. Cresça na graça, ou seja, cresça na compreensão de que tudo depende de Deus. Para que você não se afaste do Senhor. Quanto mais nós crescemos no conhecimento, mais nós nos tornamos humildes. E falando de novo dessa igreja que eu fui membro lá, e pastor auxiliar em Belém, o casal que eu mencionei, Miriam e José Carlos, um casal assim que eu fiquei maravilhado com aquela postura deles. Irmãos, pensa num casal humilde.
Era o primeiro casal que chegava praticamente na igreja, era o último que saía. Se você fosse carregar um banco, ele ficava inconformado se ele não te ajudasse a carregar aquele banco. O homem era pós-doutor. O homem foi de Belém, Belém nativo, foi morar na França. E você sabe que o francês ele tem alguma resistência. E ele deu aula de francês na França. Um belenense deu aula de francês na França. E lá casou-se com a irmã Miriam, uma francesa. Depois foram para Belém, se radicaram em Belém. Os dois, ambos professores da Universidade Federal do Pará. Um dos casais mais humildes e piedosos que eu conheci na minha vida. Professor de doutorado na Universidade Federal do Pará, mas um homem profundamente humilde. Um dia o pai dele faleceu. E aí eu e o pastor Antônio Carlos, que era o pastor titular, fomos ao sepultamento. Quando chegamos lá, nós vimos, à época, governador do Pará, Simão Jatene, Flecha Ribeiro era senador da República. Eu disse, oxe, que negócio é esse? Meu cunhado, o homem era cunhado do governador do Pará. Ninguém sabia, porque aquilo não tinha relevância. Não afetava o coração dele. Ele continuou sendo um homem que dependia do Senhor. Então eu entendi que todo aquele conhecimento que ele tinha sobre quem era Deus, fez também crescer nele a compreensão sobre a graça de Deus. Quem Deus era e o que Deus fazia por ele. Irmãos, quando nós começamos a avançar na compreensão desses conceitos, Deus vai nos permitindo experimentar tremendamente quebrantamento na alma, humildade, esvaziamento de nós mesmos. Olhamos para Jesus e o vemos como exemplo. Está descrito em Filipenses a experiência da kenosis, o esvaziamento de Deus. Jesus, mesmo sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas antes esvaziou a si mesmo e assumiu a forma de servo e foi até a morte, morte de cruz. Olhamos para Jesus e sabemos, ele é o nosso modelo. Ele era quem era. Quem que ele era? Ele era o próprio Deus. E mesmo assim, ele não deu carteirada para dizer assim, me respeite. Não, ele enfrentou tudo como deveria enfrentar, com humildade. Ele é o nosso exemplo. Às vezes a gente, por qualquer razão, sobe ali num tijolo furado de 6 furos e já se sente soberbo, empavonado, vaidoso. Baixa, te acalma. O conhecimento do Senhor, da graça do Senhor, nos coloca em nosso devido lugar. Deus tem o maior prazer de chegar com o espinho da graça e furar o balão da nossa vanglória. O que é a vanglória? A glória é vã. Inútil, ele fura e a gente começa a murchar, esvazia. O Senhor então começa a nos esvaziar, assim como Jesus foi esvaziado. Desce do salto, crente, olha para o céu, quanto mais você olhar para o céu, você vai ver que você vai ficar encandeado. Um dia meu que eu estava viajando, disse que viu uma cena que deixou ela triste, até hoje ela lembra com tristeza. Estava indo na estrada, aí perto de uma ponte tinha uns gados, aí o carro com o farol, ela disse assim, o boi ficou encandeado. O farol ofuscou os olhos do animal e ele ficou desnorteado e saltou de despenhadeiro abaixo. A gente olha para Deus, para a glória e majestade de Deus e ficamos encandeados. A glória do Senhor, ela faz os nossos olhos na hora receberem aquele impacto tão forte. Porque não é uma glória vã, uma glória fabricada, como acontece na terra. Jesus não precisa comprar seguidor, Jesus não precisa promover a sua publicidade, porque Ele é o grande Deus. No momento em que o Senhor está comissionando Moisés, ele está assim titubeando, ele está cambaleando, ele está nervoso, está com medo. Ele diz assim, eu vou lá, eu vou dizer que quem foi que me mandou. Diz assim, o grande Deus te mandou. Quem eu vou dizer que me mandou? Diga que o ego eimi, o grande eu sou, te mandou. Eu sou quem? Eu sou o que sou. Coisa mais linda do mundo. Foi essa resposta bem dada que Deus deu para Moisés. Diga que o grande eu sou quem? Eu sou o que sou, porque ele é autossuficiente. Tomás de Aquino, ele desenvolveu esse conceito filosófico profundo, falando sobre o princípio motor. Isso foi gerado por isso, que foi gerado por isso, tudo tem uma causa de geração motora, de efeito. Ele diz, isso foi gerado por isso, que foi gerado por isso, que foi gerado por isso, que foi gerado por isso. Mas a causa motor principal é Deus. Tudo veio a partir dele. A Bíblia diz que sem ele nada do que foi feito se faria. O conhecimento sobre Deus nos coloca em nosso devido lugar. E nos ajuda a avançar
entendendo qual é o grande propósito do Senhor para as nossas vidas. Meu irmão, ovelhas queridas, amigos, convidados, a oração por você nessa noite é essa. Que a palavra de Pedro para aqueles irmãos seja para mim e para você também. Guarda no coração essa palavra, este grande encorajamento. Cresça, cresça, cresça na graça e cresça no conhecimento de Cristo Jesus. Talvez até aqui você tenha tido uma experiência, por exemplo, com Deus e com essa igreja, hipoteticamente falando, não conheço a maioria de vocês, como se fosse uma união estável, amigado com essa igreja. Quero te encorajar a firmar um compromisso, uma aliança, para o teu próprio crescimento, para o teu próprio amadurecimento. A gente precisa dar passos de fé e dar passos de segurança e confiança para o nosso próprio amadurecimento, assumirmos responsabilidades. Quando eu falei que eu ia me casar com 22 anos, um monte de gente tentou me dissuadir, falou assim, você está ficando louco, rapaz, vai aproveitar a tua vida. Meu amigo, cuida da tua vida, eu sei o que eu estou fazendo na minha vida. Eu tinha segurança, casei com a Milka, 22 anos, subimos ao altar. Depois de um tempo o pessoal dizia assim, e aí, se arrependeu? Eu disse, me arrependi. De não ter casado antes, aí eles achavam graça daquela história. Mas imagine, 22 anos, até cabelo eu tinha na época, e não tinha dinheiro. Fui para o seminário. Aí eu cheguei no seminário pobre, fui para o seminário pobre. E aí cheguei e disse, Milka, daqui a um ano eu venho te buscar, empolgado. Depois de um ano eu estava mais pobre do que quando eu tinha ido para o seminário. Aí eu disse, minha filha, faça bem um aditivozinho contratual, me dê mais um ano de prazo. Aí depois de um ano, eu disse, pode prorrogar de novo, eu estava mais pobre ainda. Isso 3 anos. Aí quando eu ia pedir a terceira renovação contratual, eu disse, não, bora parar com essa brincadeira por aqui. Você é homem, o homem se quiser casar com 90 anos ele casa. A mulher tem um prazo diferente. Então, quer, não quer, tchau. Eu digo, rapaz, bora lá. Sentei com o pai dela e disse, olha, eu não acho que seja assim a melhor coisa tirar uma mulher que é concursada, que trabalha manhã, tarde e noite, que o pai é secretário de saúde, que a mãe é diretora do hospital, tirar desse conforto todo para ir morar comigo em Belém, sem trabalho, uma renda boa e tal, mas se quiser, eu entendo ela. Perder um partidão desse aqui não é para qualquer um, mas falei, irmãos, conversei, eu disse, olha, minha filha, a minha realidade é essa, eu não estou no páreo de mercado de trabalho, eu vou ser pastor, então é quando eu começar a pastorear, e a vida não é esse glamour todo não, então se você quiser topar, topo, vamos embora. Casamos uma bênção, decidimos dar passos de fé e crescer. Eu quero te encorajar a dar passos de fé em todas as dimensões da sua vida. Não se acovarde não, faça matrícula num curso que você sonha, peça a Deus orientação, sentiu segurança, faça matrícula. Chegue na moça que você deseja namorar, peça em casamento. Ô, glória, pastor, é de Deus essa mensagem, pastor. Eu vou pedir para a Maria Laura fazer o recorte desse trecho e jogar depois no Instagram da igreja na semana. Dê passos de fé. Chegue e converse. Eu quero me tornar membro dessa igreja, eu quero batizar, eu quero tomar minha decisão por Cristo Jesus. Vou começar o culto doméstico em casa. Cresça, meu irmão. Se movimente em nome de Jesus Cristo. Cresça na graça e no conhecimento de Jesus. Amém? Vamos orar por isso aqui então? Colocar diante do Eterno. Nosso